faltas ao expediente e o reflexo dessas faltas nas férias. Para o gestor de férias, para o especialista em departamento pessoal, é de extrema importância conhecer essa questão das faltas e o reflexo que essas faltas terão no direito às férias, ou seja, nos dias de direito às férias desse trabalhador. Me acompanhe. Na vigência do período aquisitivo, se o empregado comete faltas injustificadas, o empregador pode reduzir o período das férias. Nesse sentido, o artigo 130 da CLT determinou um sistema de escalonamento de férias, ou seja, na medida que o empregado falta ao expediente, existe uma redução nos dias de férias em que o trabalhador tem direito. E foi aí que criou-se uma escala de faltas. Vamos dar uma olhadinha no quadro para ficar mais claro. Olha só. Se o empregado tiver até 5 dias de faltas, ele tem direito a 30 dias. Se o empregado tiver até 5 dias de faltas, ele tem direito até 30 dias de férias. Se o empregado tiver de 6 a 14 dias de faltas injustificadas, ele tem direito a 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, ele terá direito a 18 dias de férias. Se ele tiver de 24 a 32 faltas, ele ainda terá direito a 12 dias de férias, e se ele tiver acima de 32 faltas, ou seja, de 33 em diante, ele não terá direito às férias. Então, é interessante notar que o empregado que falta aí 32 ou mais de 30 dias de férias, muito raramente ele vai continuar na empresa. Não é muito provável que ele vai continuar na empresa. Mas, porém, se acontecer, ele já perde o direito às férias. E olha só, especialista em departamento pessoal, quando o empregado tem 5, 10, 15, 20, enfim, você vai analisar a escala dessas faltas e analisar nessa tabela que foi apresentada aqui no quadro, nessa tabela aí do quadro, os dias em que ele tem direito de férias. Não é pegar essas faltas e descontar do período e descontar dos dias que ele tem direito de férias, não. Por favor, você vai seguir essa escala, você vai seguir essa tabela. Então, vamos supor, se o empregado, você percebe que o empregado tem entre 15 até 23 dias de faltas, então ele vai ter só 18 dias e acabou. Então, tem muita gente que faz da seguinte forma, pega os 30 dias a que ele teria direito e desconta os dias de faltas. Não é assim, tá? Não é assim. Você vai sempre seguir essa tabela. Nota, as faltas devem ser computadas dentro do período aquisitivo. Então, na verdade, você tem que descontar ou computar, melhor dizendo, essas faltas dentro do período aquisitivo. Porque quando termina aquele período aquisitivo, o trabalhador pega suas férias, tira suas férias, goza suas férias, e um outro período aquisitivo tem início. Então, as faltas elas devem ser computadas dentro do próprio período aquisitivo. Ou seja, se o trabalhador trabalhou todo o ano de 2023, essas faltas elas devem ser, essa escala ela vai ser utilizada para as férias que ele pegaria dentro de 2024, porque você sabe que ele trabalha 12 meses e tem os próximos 12 para gozar essas férias, e é dentro desses próximos 12 meses que será computada essas faltas, o que serão computadas essas faltas. E um ponto importante também é que é vedado ao empregador descontar do período de férias, dos períodos de férias de direito, as faltas do empregado ao trabalho. Foi aquilo que eu já expliquei para vocês. Então você tem que seguir a tabela, você tem que seguir aquela escala para fazer esse cômputo das férias relacionados ou proporcionais às faltas. Isso está lá no artigo 130, parágrafo 1º da CLT.
Aqui nós temos nesse quadro um exemplo prático. Perceba que do dia 2 de janeiro de 2022 até o dia 1º de janeiro de 2023, o empregado teve 3, 5, 11, foram computadas aqui 13 faltas. 13 faltas foram computadas nesse período aquisitivo. Então, nesse caso, de acordo com a escala, de acordo com aquela tabela, com aquele quadro apresentado pela legislação, você tem aí para o empregado apenas 24 dias de férias. Ele teve 13 faltas, então ele está na escala de 6 a 14 faltas. Nesse caso, ele tem 24 dias de férias. Então, repetindo, foi aquilo que eu falei para vocês, essas faltas elas devem ser computadas dentro do período aquisitivo. Elas têm que ser computadas dentro de 2023, dentro de 2022. Portanto, em 2023, quando ele for tirar as suas férias, é que essas faltas vão contar. Ou seja, isso não pode passar para 2024, isso não pode ser utilizado lá em 2024. Não. Se o período aquisitivo dele foi de 2022 a 2023, esses 12 meses, então essas faltas terão que ser computadas dentro desse período e utilizada em 2023, ao longo desses 12 meses de 2023, em qualquer época ali que ele for tirar as suas férias. É exatamente isso que mostra esse quadro aí, olha. Dias de direito inicial, 30 dias. Quantidade de faltas no período aquisitivo, 13 faltas. 13 faltas injustificadas. Dias de direito final, 24 dias. Fundamento CLT, artigo 130, parágrafo 2º. Perda do direito às férias.